5 dicas para uma consultoria de muito sucesso, 5 dicas para você se organizar, se programar, para você começar aí a trabalhar nessa área de consultoria e fazer isso de forma assertiva aí, para você ter muito sucesso, se assim você desejar, se assim for seu objetivo, né? Começar uma carreira nova, dar um up na sua carreira. Então vamos lá. Primeira coisa, eu falo muito aqui para vocês, já falei isso várias vezes, né? Sobre a nossa apresentação pessoal, tanto a sua marca pessoal quanto a sua apresentação, como você vai aparecer. Eu costumo dizer que quem não é visto não é lembrado. Essa é uma frase muito, muito usada, não é minha, com certeza não é minha, mas é muito usada e é muito real, muito verdadeira. Quem não é visto não é lembrado. Então a gente tem que ser visto, a gente tem que ser lembrado, a gente tem que aparecer, né? E como é que a gente aparece? São várias formas, né, que a gente tem de se apresentar. Então pode ser batendo o mais tradicional, antigo, né, batendo de porta em porta, levando o nosso cartão. Hoje em dia a gente tem as mídias sociais aí a nosso favor, né? Falou como se apresentar através de currículo, né? Como montar o seu currículo, como enviar esse currículo para as empresas, o que escrever, o que não escrever, porque muitas vezes a gente se preocupa com o que escrever no currículo, né? Mas a gente tem que se preocupar com o que não escrever também, né? Porque se você entrega um currículo que não tem qualidade, muitas vezes ele não vai ser lido. E hoje em dia, tem muitas empresas grandes que trabalham com robôs até para fazer uma pré-leitura desses currículos e uma pré-selecionada. Então, se a gente faz a entrega de forma inadequada, às vezes o nosso currículo nem chega na mão da pessoa que vai selecionar, né? Então, isso é super importante. A segunda foi sobre a prospecção de cliente, que aí já é um pouco mais na minha área aqui, a nossa área. Eu, como consultora, muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né? Carol, por onde que eu vou começar? Como é que eu vou encontrar o meu cliente? Como é que o cliente vai me encontrar? Que a gente tem que preocupar como a gente vai encontrar o cliente, como que o cliente vai encontrar a gente, né? Isso é super importante, que é a história de quem não é visto, não é lembrado. E outra que eu falo muito aqui pra vocês também, não tá escrito na nossa cara que a gente é nutricionista, muito menos que é nutricionista de produção. Porque as pessoas muitas vezes nem entendem, nem sabem o que é uma nutricionista de produção. Então a gente tem que saber se apresentar. Todo mundo que está em volta da gente tem que saber o que a gente faz. Então seus amigos, seus parentes, as pessoas próximas, todas têm que entender o que você faz. Por quê? Porque toda vez que tiver uma oportunidade, por exemplo, sua prima, a sua prima tem que saber o que você faz. Por quê? Uma amiga dela, um parente dela, um tio, um sei lá o que, vai abrir um restaurante, ela vai saber, ela vai poder te indicar. Ela vai dizer assim, a Carol trabalha com isso, será que você não tá precisando? Então, as pessoas têm que saber o que a gente faz, né? Pra gente poder aparecer em rodas de família, em rodas de amigos, a gente tem que aparecer. Então, mais uma vez, não está escrito na testa que a gente é nutricionista, então a gente tem que aparecer, tem que ser, saber, as pessoas têm que saber o que a gente faz e a gente tem que aparecer para ser lembrado. Combinado? O que mais em relação à apresentação? Hoje em dia a gente tem aqui a internet, né? A mídia social aí que ajuda a gente a aparecer. Então, como que a gente vai usar a mídia social a nosso favor? O Instagram aqui, por exemplo, o Instagram ele é uma vitrine do seu produto, uma vitrine da sua pessoa, do que você faz. Então a gente vai estruturar o nosso Instagram pensando nisso também, tá? Se você tem um Instagram que você usa pessoal, por exemplo, ou você muda ele para um Instagram profissional, ou você estrutura outro Instagram pensando nisso, né? Pensando no profissional, no como que você vai se apresentar. E aí tudo tem que ser pensado, tá? Desde a foto que você bota no seu perfil, que você vai descrever lá na sua bio. A pessoa tem que bater o olho na sua bio, bater o olho no seu Instagram e já entender o que você faz. Muitas vezes eu vejo escrito assim, nutricionista, aí mãe do fulano, do signo tal, escreve umas coisas assim que não descreve a sua profissão. Então qual é a função da pessoa estar lendo aquilo, né? A gente tem que pensar isso, tá? Quando a gente for desenvolver a nossa bio. Outra coisa, outro ponto super importante, a gente desenvolver o que a gente faz. Isso eu falo muito pra vocês aqui também, que é super importante. Se nem você souber o que você faz, como é que o seu cliente vai saber o que você faz? Então isso é super, super importante, a gente desenvolver o nosso portfólio de trabalho, a nossa lista de atividades, nossa lista de
serviços que a gente presta, né? Pra gente ser muito assertivo com o nosso cliente. Quando ele perguntar alguma coisa, a gente saber dizer se você faz, você ter confiança de dizer se você faz ou não aquele serviço. E até para dizer que não, isso eu não faço. Porque a gente tem que ter segurança, você tem que saber do que você faz e do que você não faz. E segurança a gente tem como? Aprendendo, treinando, estudando, né? Isso aí a gente já falou várias vezes também. Tabela de honorários. Como é que eu vou calcular minha tabela de honorários? Existe uma tabela de honorários padronizada aí, já liberada na internet, vocês encontram isso aqui acho que aqui no Instagram não tem não, mas no meu grupo do Telegram tem acesso, eu já postei essa tabela, é só botar lá no grupo do Telegram, botar em buscar que vocês encontram a tabela de honorários do FNN, que é a Federação Nacional dos Nutricionistas. Para que serve essa tabela, Carol? É uma tabela guia, então a gente vai se guiar, a gente vai saber quais são os valores que eu devo cobrar do meu cliente. Por que eu devo cobrar? Porque é uma tabela de piso de valores. Então eu não posso cobrar mais barato do que aquilo, tá? O que significa piso? É o valor mínimo que eu vou cobrar por aquele tipo de serviço. Combinado? Então, eu vou elaborar um manual de boas práticas, por exemplo. É R$ 2.908,61. Eu adoro os centavos. Então, quase R$ 3.000 você vai cobrar para poder elaborar um manual de boas práticas. Então, mais uma vez, quando eu falo que é uma área que é muito rentável, que tem... O mercado é muito bom, aquecido, assim, o mercado que está agora voltando da pandemia. Os nossos clientes, consumidores finais, estão muito exigentes, então é um momento da gente se apresentar para o nosso empresário e mostrar o nosso diferencial, mostrar a importância de ter ali um consultor para poder auxiliar ele aí nessa confiança do cliente final, né? E aí a gente poder apresentar esse nosso trabalho, e tem mercado demais. Isso é uma coisa que eu falo muito aqui também. Eu já pesquisei, há um tempo atrás eu pesquisei, e agora recente eu pesquisei novamente. Só cadastrados em Brasília tem mais de 11 mil restaurantes no TripAdvisor. Então, cadastrados no TripAdvisor, fora os que não são cadastrados. Então, tem muito mercado, tem muito restaurante. É só a gente ir atrás, né? E aí entra um outro ponto aqui da gente conhecer o nosso cliente, né? Quem é o seu cliente? Você quer trabalhar, por exemplo, para restaurantes. Defina quais restaurantes você quer trabalhar, que tipo de restaurante. Restaurante à la carte, restaurante self-service. Por que isso? Quanto mais específico você for, quanto mais você se especializar em uma área, mais fácil né? Porque você vai ter mais domínio daquele assunto. Quando a gente pega um trabalho novo, um trabalho diferente de algum ramo de atividade que a gente não conhece, fica sempre um pouco mais difícil. É desafiador para quem gosta, é maravilhoso. Eu gosto de pegar umas coisas diferentes. Mas quando você pega algum trabalho que você já tem hábito, né? Que você já tem experiência, você faz muito mais confiante, né? Para quem tá no começo, que a confiança é um pouco mais abalada porque você não tem tanta experiência, se você pegar sempre na mesma atividade, é mais fácil, né? Você vai ter mais confiança, mais segurança para passar a informação pro seu empresário, né? Então é bacana a gente procurar do mesmo ramo, assim. E outra coisa na localização, né? Procurar próximo de casa, por exemplo, ou todos no mesmo bairro, para facilitar a sua locomoção. O consultor na área de alimentos, a grande dificuldade, eu acho que o que a gente gasta mais tempo é justamente nesse deslocamento, né? Que é diferente, por exemplo, se você for atender num consultório, que você está sentado no consultório, vai entrando o paciente, né? Você não tem que se deslocar. Esse deslocamento a gente gasta muito tempo. Então, quando a gente tem os clientes mais próximos, a gente otimiza o nosso trabalho, otimiza o nosso tempo, otimiza o gasto de gasolina, e também porque a velha frase de que tempo é dinheiro, né? Isso na consultoria é mesmo, porque você gasta tempo entre um cliente e outro, você gasta 30 minutos, 1 hora entre um cliente e outro, é um cliente que você poderia atender se fosse um do lado do outro, né? Mas como que eu vou procurar esse cliente? É você conhecer o seu cliente. É super importante você conhecer o lugar que você está indo se apresentar, você está indo ou procurar emprego, tanto para poder entregar currículo, quanto para você prospectar, para você ter como consultoria, né? É super legal você conhecer o seu cliente. Eu recentemente fiz uma consultoria de adequação de cardápio para um restaurante vegetariano. Eu já tenho
12 anos que eu trabalho nesse mercado de consultoria e eu nunca tinha trabalhado para nenhum restaurante vegetariano. Foi minha primeira vez. Mas foi muito bacana, porque era um negócio diferente. Eu acho ótimo, super desafiador, eu acho muito legal. Mas é um negócio que é diferente, então eu tive que conhecer, tive que aprender. E aí que eu digo que a gente tem que conhecer o nosso cliente, né? Aí eu fui conhecer o meu cliente, fui entender qual que é a diferença do restaurante vegetariano, quais são os princípios, porque muitas vezes envolve princípios, né? O vegetariano, o vegano, não é só alimentação, né? São princípios que a pessoa tem do sofrimento animal, enfim. Então, se a gente conhecer quais são as características, quais são qual é a visão, qual é a missão daquele estabelecimento, facilita também da gente alinhar com o cliente, quando na hora que você for conversar com ele sentir também que você conhece o que ele está fazendo, ele sentir também confiança na sua fala, na sua conversa, de que você sabe o que você está falando, você não está simplesmente ali oferecendo só mais um, né? Então é super importante isso também. O que mais? E por último, não menos importante, pelo contrário, muito, muito importante, é a gente estudar e estar super ciente, né, do que a gente está apresentando. Então, estudar legislações é super importante. A legislação nossa mestra principal aí é a RDC 216, que é a legislação 216 de 2004 da Anvisa, né, que é a legislação que rege aí sobre a elaboração do manual e implementação de boas práticas nos estabelecimentos comerciais. Mas, paralelo a essa legislação, a gente tem outras várias, né? Então, tem, por exemplo, se ao invés de ser um restaurante comercial, a gente estiver falando de um estabelecimento que é produtor de alimentos, que é indústria, a gente já passa para a legislação RDC 275, que é de 2002, ela é até um pouquinho anterior. Que aí aumenta o número de POPs, tem outras exigências diferentes de controles, né? Tudo isso a gente tem que observar. Dependendo da região que você está, do estado, da sua cidade, vão ter outras legislações específicas também. Aqui no DF, por exemplo, a gente tem a Instrução Normativa número 16. Ela é mais específica, ela é mais detalhada, ela traz mais riqueza de informações do que a RDC 216. Então, ela é excelente de trabalhar. Então, dependendo do seu estado, não vai ter. Então, você vai se basear pela RDC 216 também. Carol, mas eu posso usar uma outra dessa de outro estado? Pode, eu recebo muito essa pergunta. Carol, eu posso usar... Porque, por exemplo, a 216 não fala sobre temperatura de armazenamento e recebimento de alimentos. Ela não especifica, ela é mais geral, né? Então, eu posso pegar uma outra legislação dessa, de algum outro estado, e usar como base para eu poder elaborar o meu manual, preparar o meu trabalho? Pode sem problema, tá? Se no seu estado não tiver, pode. Em São Paulo tem a CVS 5, que é muito completa também. A nossa instrução normativa daqui, eu acho até que ela foi baseada na CVS 5, porque ela tem muita coisa que é muito parecida. Então ela é muito bacana, ela é super atual, ela é de 2017, ela é bem atual. Traz muita coisa complementar aí a RDC 216. Várias pessoas me perguntavam, Carol, como é que você se atualiza? Como é que você... onde que você estuda? Que referências que você tem? Referências. Legislações, a gente tem que estar na ponta da língua todas as nossas legislações. E a rotulagem é uma que ela é muito específica, assim. Às vezes, cada tipo de alimento tem uma outra legislação. A gente tem as gerais, né, que a gente segue, as normas gerais que a gente segue, são duas legislações principais, a RDC 359 e a RDC 360. Mas a gente tem várias acessórias. Eu já fiz uma vez uma rotulagem para um picolé que eu descobri, que eu não sabia até então, que existe uma legislação específica para gelados comestíveis, que é picolé, sorvete, açaí, essas coisas. Então, conforme a gente vai fazendo, conforme a gente vai tendo necessidade, a gente vai descobrindo, às vezes, outras legislações, né? Então, é super importante a gente estar atualizado com a nossa legislação, com a nossa área. A gente tem que estar estudando. Não é porque eu comecei a trabalhar nessa área que pronto, agora eu já aprendi a fazer um manual, por exemplo, pronto, agora não preciso aprender mais nada, só isso tá bom. Não, a gente sempre tem que estar atualizando. Então a gente atualiza através de livros, a gente atualiza através de networking, congressos, encontros, feiras. O networking que a gente falou foi justamente isso, a gente ter contato com pessoas que estão trabalhando na mesma área que a gente, né? Esse Instagram, quando eu abri esse Instagram, meu objetivo principal era ensinar, que é uma coisa que eu adoro,
Várias pessoas me dizem que eu tenho didática boa, que eu tenho comunicação boa, então eu quis aproveitar isso de forma mais fácil, né? Porque eu estou dentro de uma sala de aula, aqui eu posso levar essa comunicação para pessoas aí do Brasil inteiro. Então tem gente aqui do Brasil inteiro que me segue, eu agradeço aí a todos que estão aqui comigo. E aí, a gente tem isso, esse network, a gente ter contato com pessoas que trabalham na mesma área que a gente, que têm os mesmos interesses, para a gente trazer soluções, né? Qual que é o objetivo do consultor? A gente trazer as soluções mais rápidas e mais práticas para o nosso cliente da melhor forma possível. Hoje mesmo, agora de manhã, eu fui atender uma cliente que ela ficou assim, eu via que o olhinho dela tava brilhando, sabe? Ela falava, Carol, nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, Carol, nossa, mas como você é prática. Nossa, eu não pensei nessa solução. E o objetivo aí quando eu terminei, eu falei para ela, o objetivo do consultor é esse, é te trazer essa realidade, assim, objetivo, assim, eu te trago de forma mais prática todas as soluções que você precisa. Carol, eu preciso de um contato de alguém que faça limpeza de caixa d'água. O consultor tem uma lista de empresas que prestam serviço. Que mais que a gente pode ter? Contatos mesmo, sabe? De fornecedores. Soluções. A gente traz soluções. O objetivo do consultor não é trazer problema, é trazer solução. O cliente traz o problema, a gente traz a solução, né? Então, é isso. Por último, a gente sempre estar atualizado aí, trazendo sempre as melhores soluções para o nosso cliente, né? Beijos!